pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, nesta celebração de hoje, celebrando o 4º domingo da Páscoa, a igreja recorda o domingo do Bom Pastor, rezando por todos os pastores da nossa igreja, pelo Papa Francisco, por todos os bispos, também por todos aqueles que ajudam a conduzir o povo de Deus a Jesus Cristo. O bom pastor, como diz o Evangelho de hoje, é aquele que dá vida por suas ovelhas. É aquele que ajuda o seu povo a construir o reino de Deus, a levar a mensagem de fé, de esperança, de força, a levar esta mensagem que sempre nos ajuda a confortar aqueles que mais precisam. E nesse tempo da Páscoa, nós recordamos nas leituras dos domingos, durante a semana, a experiência da comunidade primitiva, que sempre buscou trazer para si a mensagem e a força de Deus. Mas antes de reconhecer esta mensagem, esta força de Deus, é interessante perceber o quanto os discípulos necessitam do Espírito de Deus e o seu santo modo de operar. Na primeira leitura de Lucas, que escreve os Atos dos Apóstolos, Pedro, no contexto em que se encontra, ele tinha realizado um milagre, tinha curado uma pessoa enferma. Nesta cura desta pessoa que estava na porta do templo de Jerusalém, Pedro dizia assim: olha, eu não tenho nem ouro nem prata para te oferecer,
Mas o que eu tenho é melhor que isso. É Jesus Cristo, o ressuscitado. Pedro realiza este sinal oferecendo Jesus Cristo, como pedra viva, como aquele que resgata a vida, como aquele que liberta as pessoas. É Jesus Cristo que dá esta vida nova, esta força. E diante deste milagre, diante deste sinal que Pedro realizara, e com certeza muitas pessoas estavam ali e presenciaram este sinal, começaram a achar que Pedro estava curando em seu nome, fazendo esses sinais, realizando esses sinais no nome dele. Mas é interessante perceber que Pedro, ele diz assim: não é no meu nome que eu realizo os sinais, mas é no nome de Jesus Cristo. E hoje no contexto nós encontramos Pedro e João, que estão sendo interrogados por ter feito este sinal diante das pessoas. Mesmo com este sinal, mesmo ele realizando as maravilhas do Senhor, muitos ainda acabam não crendo na mensagem de fé, na mensagem de esperança, acabam não crendo no ressuscitado. Mas notemos que para anunciar o ressuscitado, para ser testemunha de Jesus, é necessário estar cheio do Espírito Santo, como inicia o texto de hoje. Pedro só não tem medo de proclamar Jesus Cristo, porque foi dado a ele esse Espírito para ele desbravar o mundo, para ele ir e anunciar e levar esta mensagem, levar o mandato que Jesus pede aos seus discípulos: vão pelo mundo afora e anunciem. Na nossa experiência não é diferente. Nós só podemos anunciar com a fé, com o testemunho, com a vida, se nós temos o Espírito em nós. E nós recebemos o Espírito de Deus no nosso batismo. Nós recebemos o Espírito Santo. Por isso que é necessário deixar o Espírito nos conduzir neste caminho, neste mundo. É necessário deixar com que o Espírito haja em nós, para que não tenhamos medo de proclamar o reino de Deus. E na segunda leitura, João declara a nós: qual é a maior felicidade do cristão, se não ser chamados filhos e filhas de Deus? No nosso batismo, nós recebemos esta herança, fomos capacitados, preenchidos da graça de Deus, nos tornamos parte da comunidade cristã. O batismo nos insere nesta vida, é o primeiro sacramento, é a porta de entrada da fé, que faz com que todo cristão faça uma caminhada para aprofundar, fazer a sua experiência com Jesus Cristo, com o ressuscitado. O ressuscitado, quando aparece a comunidade, no meio da comunidade, a comunidade fica espantada, porque se na sexta-feira tinham visto o Cristo, seu mestre, crucificado, morto, já não viam mais esperança, não tinham mais forças, tinham perdido todas as convicções, toda aquela mensagem que Jesus tinha anunciado foi por água abaixo. Os discípulos começaram a retornar à sua vida cotidiana. Os discípulos de Emaús, como nos lembra o Evangelho do domingo passado, estavam voltando para a sua vida, mas o Senhor é aquele que quer conduzir o seu povo nesta missão, e assim Ele continua a nos conduzir hoje. Por isso que o caminho, nesta iniciação, quando nos tornamos filhos e filhas de Deus, e é esta a nossa alegria, de ser chamados filhos e não filhotes, mas filhos da graça, herdeiros do reino de Deus. Este caminho que nós fazemos é para aprofundarmos esta experiência com Ele. Não é simplesmente viver o cristianismo, fazer da nossa vida uma vivência apenas de fé, porque a vivência, ela é algo sentimental, é passageira. Nós temos que deixar com que a experiência que fazemos de Jesus nos transforme, então vai
no coração. A experiência cristã atinge o coração, a raiz, a essência. A vivência é apenas algo que eu sinto. É como se eu viesse na celebração, participasse da missa, de um louvor, eu choro, eu me emociono, fico feliz, mas e depois? Como que é a minha vida ao sair do templo e ao voltar para casa, ao ir ao trabalho, a minha vida cotidiana, isto que eu vivi, foi capaz de transformar o coração e a essência? Ou a experiência que eu faço do Deus de Jesus Cristo nos fortalece e nos anima a encarar a vida a partir da fé, a partir deste encontro que muda completamente o nosso ser. E aí vamos entender o Evangelho de hoje, o Evangelho de São João, e é interessante perceber que no Domingo do Bom Pastor, em cada um dos 3 anos do culto litúrgico, é apresentado uma passagem do capítulo 10 de São João. Enquanto que para Mateus, para Lucas, eles apresentam o bom pastor como aquele que vai atrás das ovelhas, acaricia as ovelhas, tem um trato diferente com as ovelhas. Já João, como nós ouvimos hoje, mostra de uma outra maneira como que o bom pastor faz, qual é a essência do bom pastor. E a essência do bom pastor para o evangelista de hoje é aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que conduz, é aquele que dá a sua vida por elas. E várias vezes no texto, o que nós ouvimos? Eu dou a minha vida. É uma liberdade extrema, é um amor extremo, a ponto de morrer a si para estar e doar-se para a vida do outro, diferente do mercenário. É interessante que o bom pastor é aquele que oferece a sua vida, não é aquele que apenas, como eu disse antes, acaricia, mas é o autêntico e é corajoso no caminho, no seguimento. Não é aquele que visa a si mesmo, isso é o mercenário. E no tempo de Jesus, o que acontecia? O mercenário, diante do cuidado das ovelhas, o que ele fazia? Qual era a maior preocupação do mercenário, senão o seu salário? Então, se viesse um ladrão ou um urso que atacaria as ovelhas, ele poderia muito bem fugir para salvar a sua vida, a sua própria vida. Este é o mercenário. Então, qual é a preocupação do mercenário? Se não está apenas interessado com o seu ganho, com o seu lucro, com o carreirismo, o clericalismo, o elitismo. E isso é um perigo acontecer na vida cristã. Estarmos na vida cristã apenas preocupado com o status, apenas preocupado comigo mesmo. Quando o outro vem até mim, pedindo uma ajuda, pedindo um conselho, eu fujo, eu viro as costas. Diferente do bom pastor, que é aquele que se preocupa em conduzir a sua ovelha para o Senhor. E é esta mensagem que nós devemos buscar e trazer para a vida neste 4º domingo da Páscoa, celebrando esta luz que está acesa do círio pascal, que nos remete no sábado santo, onde esta luz vence e venceu as trevas. Esta luz trouxe esperança a nós, o ressuscitado traz esperança a nós. E temos que ser convictos da nossa fé, temos que ser convictos do nosso batismo, encarnados em Jesus Cristo para ser outro Cristo no mundo. Esta é a diferença do cristão no mundo, senão nós somos mais um no mundo. E o mundo está cheio de mais um. E como bem nos recorda o salmista, ele diz assim: olha, é melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança.
É melhor buscar a força de Deus, a esperança em Deus, do que colocar toda a nossa vida nas mãos daqueles que deveriam conduzir as pessoas para a vida, para o bem. Há muitos mercenários da fé por aí. Há muitos mercenários da vida cristã inseridos muitas vezes no meio de nós. É necessário uma convicção daquilo que eu desejo para a minha vida como cristão. Se eu não tenho a consciência do ser cristão, eu vivo como o mercenário, apenas preocupado consigo mesmo, apenas preocupado em estar à frente de tudo. Mas quem deve estar à frente da nossa vida, da nossa fé, é Jesus Cristo. Por isso que quando ele aparecia no meio da comunidade, era para dizer assim, que todos devem olhar para Jesus. A referência é Cristo na nossa vida, não há outra coisa, é no nome de Jesus que nós fazemos a nossa liturgia, que nós realizamos o nosso culto, que nós realizamos a nossa oração. Nós iniciamos pedindo a presença da Santíssima Trindade, e não a nossa presença, porque nós necessitamos do quê? De buscar o Senhor, de ajudar o outro também a buscar este mesmo Deus, a se encantar cada vez mais com Jesus Cristo, em Jesus Cristo e por Jesus Cristo. Peçamos neste domingo a graça do Espírito Santo a nós, para que sejamos como os apóstolos e os discípulos de Jesus, que já não tem mais medo de evangelizar, de falar de Deus, de ser sal e luz no mundo, mas tenhamos a coragem deles de ser mensageiros da paz e mensageiros do amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.